China e o maior erro de cálculo da história geopolítica. O paradoxo global. Nas últimas décadas, o mundo testemunhou a maior transformação econômica da história. Um país que, em 1978, tinha um PIB menor que o do Brasil, transformou-se na locomotiva industrial do planeta. Em 25 anos, a China construiu a maior rede de ferrovias de alta velocidade do mundo, ergueu cidades inteiras do zero, tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema e assumiu a vanguarda global em inteligência artificial, infraestrutura e energias renováveis. Tudo isso sob um modelo de governo centralizado, com planejamento de longo prazo, sem os ciclos eleitorais de 4 anos, como nas democracias ocidentais. Mas o que poucos discutem nos círculos de negócios é que a ascensão da China representa, na verdade, o maior erro de cálculo geopolítico da história moderna do Ocidente. O Ocidente apostou que o capitalismo iria, inevitavelmente, ocidentalizar a China. Acreditava-se que a riqueza criaria uma classe média que exigiria uma transição para a democracia liberal. O plano parecia perfeito, mas falhou. Hoje, vivemos em um mundo invertido. O arquiteto do livre mercado adotou o protecionismo, enquanto o Partido Comunista Chinês se tornou o maior defensor da globalização. Neste vídeo, vamos decodificar a estratégia de judô geopolítico que a China utilizou para absorver o capital ocidental sem renunciar à sua soberania. 1978 e a armadilha do pragmatismo. Para entender esse jogo, precisamos voltar a 1978. Com a economia estagnada, Deng Xiaoping inaugurou as reformas e abertura, sob um pragmatismo absoluto. Ele sintetizou seu pensamento na famosa frase: "Não importa se o gato é preto ou branco, desde que ele cace ratos." Pequim criou zonas econômicas especiais, coladas aos territórios vizinhos, que eram extremamente ricos e cheios de empresários de origem chinesa. A escolha geográfica foi puramente estratégica. Shenzhen foi colada a Hong Kong, Zhuhai ao lado de Macau e Xiamen de frente para Taiwan. O objetivo era criar uma ponte direta para atrair o dinheiro e o conhecimento técnico que esses vizinhos de sucesso já tinham. Essas zonas funcionavam como laboratórios isolados. O governo permitia que o capitalismo operasse ali na fronteira para gerar riqueza e aprendizado, mas blindava o restante do país de uma abertura descontrolada. As multinacionais enxergaram na China uma oportunidade histórica de maximizar lucros. Movidas pelo corte de custos e pelo gigantesco mercado consumidor, elas iniciaram uma dupla migração sem precedentes. Externamente, indústrias ocidentais transferiram suas cadeias produtivas para lá. Internamente, centenas de milhões de camponeses migraram para as cidades para formar a força de trabalho da fábrica do mundo. O capital global achou que estava apenas terceirizando manufatura barata, mas estava transferindo o próprio coração do poder econômico global. Essa aposta gerou uma verdadeira era de ouro, com lucros recordes entre os anos 1990 e 2010. Os números revelam o tamanho dessa dependência. No auge da integração, a Apple concentrou quase toda a sua montagem no país e extraiu 20% de sua receita global dali. Para a Volkswagen, a China virou seu maior mercado, respondendo por 40% de suas vendas. Já no setor de semicondutores, a Qualcomm chegou a gerar mais de 60% de seu faturamento vendendo para fabricantes chineses. Na prática, o lucro por ação das empresas do S&P 500 tornou-se dependente do PIB chinês. O grande erro de cálculo foi que, enquanto os balanços trimestrais do Ocidente brilhavam, cada dólar lucrado ali financiava a escala, a infraestrutura e o aprendizado tecnológico que transformariam a China de cliente em concorrente direta pela liderança global. A ilusão da evolução pacífica. Para as potências hegemônicas ocidentais, a abertura da China não era apenas um excelente negócio corporativo, era uma missão ideológica. No início dos anos 1990, com o colapso da União Soviética, o sentimento no Ocidente era de que a democracia liberal havia vencido em definitivo. A história havia acabado. O regime político de Pequim era visto quase como um paciente terminal, um déjà-vu dos vizinhos soviéticos, apenas aguardando sua hora de ruir. Durante a era de Bill Clinton nos Estados Unidos, essa estratégia ganhou contornos doutrinários, sob o conceito de evolução pacífica.
acreditavam que a exposição ao estilo de vida ocidental, filmes de Hollywood, marcas globais, internet aberta e o ideal do sonho americano criaria uma classe média urbana e exigente. Essa classe média, por sua vez, pressionaria o governo por reformas políticas, padronização jurídica e proteção à propriedade intelectual nos moldes ocidentais. Afinal, as regras do jogo global eram ditadas por instituições como a ONU, o FMI e a OMC, cuja governança refletia o peso das potências dominantes. O Ocidente acreditava piamente que, para enriquecer, a China teria que se tornar parecida com o Ocidente. Esse foi o erro fatal de diagnóstico. Enquanto os analistas ocidentais esperavam a queda de Pequim, os líderes chineses estudaram minuciosamente o colapso da União Soviética. Na visão de Pequim, a URSS não caiu por problemas econômicos crônicos isolados. Ela desmoronou porque perdeu o controle ideológico, abriu o sistema político rápido demais com a glasnost e fragmentou a legitimidade do Estado. Para a liderança chinesa, a abertura russa não gerou liberdade, gerou o caos social, a hiperinflação e o desmantelamento do Estado dos anos 1990. A lição foi cirúrgica. Adotar mecanismos de mercado para gerar riqueza era vital, mas a liberalização política ampla seria o fim do Estado. A China fez exatamente o oposto da URSS. Blindou a autoridade centralizada, preservou o monopólio político do partido e usou o capitalismo como combustível, não como guia da soberania nacional. Os chineses identificaram ainda outro erro crítico soviético: o foco prematuro na corrida armamentista e na projeção geopolítica externa, antes de garantir a solidez da economia doméstica. Enquanto os cidadãos soviéticos enfrentavam filas para comprar pão, Moscou exauria seus recursos competindo globalmente com Washington. Pequim concluiu que projetar poder sem primeiro construir uma economia robusta seria suicídio geopolítico. Por mais de 3 décadas, a China aceitou o papel de fábrica do mundo, evitou confrontos diretos na arena internacional e manteve o foco integralmente no desenvolvimento interno. O Ocidente subestimou o peso e a inércia de uma civilização de 5.000 anos. Historicamente, a legitimidade política na China nunca dependeu de eleições nos moldes europeus, mas sim de um conceito milenar: o mandato do céu. Na lógica civilizacional chinesa, se o governo entrega estabilidade, prosperidade, segurança e ordem social, ele detém a legitimidade. A China adotou o capitalismo, aprimorou-o para uma escala sem precedentes e fomentou uma competição interna ultra-agressiva. Hoje, mais de 90% das empresas são privadas. Mas as rédeas do ecossistema, o crédito, a energia e a direção estratégica nacional, permanecem firmemente nas mãos do Estado. O capital estrangeiro entrou, gerou lucros, mas nunca comandou o país. A chinesização do futuro e a internet. Um dos exemplos mais claros desse choque de realidade foi a internet. O Ocidente acreditava que a rede mundial de computadores seria o vetor definitivo da liberalização cultural. Mas aconteceu o oposto. A tecnologia entrou, mas os valores ocidentais não vieram no mesmo pacote. A China não foi ocidentalizada pela internet. Ela chinesizou a internet. Em vez de permitir o monopólio das Big Techs americanas, Pequim blindou seu mercado e construiu um ecossistema digital próprio, hiperconectado e incrivelmente mais integrado ao cotidiano do que o ocidental. O WeChat transformou-se em uma extensão da vida do cidadão, unindo comunicação, serviços públicos e pagamentos em um único ecossistema. E qual foi o resultado social disso? O oposto da instabilidade imaginada nos anos 90. Em vez de uma demanda por ruptura, o que se consolidou na sociedade chinesa foi uma percepção concreta de entrega de resultados. Relatórios de consultorias globais de mercado, como a McKinsey, e dados do Fórum Econômico Mundial, apontam há anos que os índices de otimismo econômico e confiança no futuro entre os consumidores chineses figuram consistentemente entre os mais altos do mundo, superando com frequência os índices observados nos Estados Unidos e na Europa. A classe média chinesa atingiu mais de 400 milhões de pessoas, e para a grande maioria dessa população, o modelo econômico atual cumpriu a promessa de entregar mobilidade social, segurança urbana e avanço tecnológico palpável. O crescimento econômico não dissolveu o sistema. Ele gerou um profundo orgulho nacional e a sensação de que o país não está vivenciando uma revolução,
mas sim uma restauração. O retorno da China ao lugar de destaque que historicamente ocupou antes do chamado século da humilhação. A era da contenção e o cenário para os negócios. Diante do colapso da premissa da evolução pacífica, a geopolítica global mudou bruscamente de fase. O Ocidente transitou da estratégia de engajamento para a estratégia de contenção. Vemos isso nas tarifas sobre carros elétricos, nas restrições à exportação de semicondutores e nas disputas tecnológicas no setor de energias renováveis. Mas aqui reside o ponto central dessa estratégia. A contenção pura e simples, focada apenas em tentar enfraquecer o oponente, dificilmente mudará a inércia civilizacional da China. Ela só surtirá efeito para as potências ocidentais se vier acompanhada de uma capacidade real do próprio Ocidente de voltar a inovar, construir infraestrutura e competir de forma agressiva no mercado global. O grande erro de cálculo do Ocidente talvez tenha sido acreditar que a China iria enriquecer e se tornar parecida com o tecido social americano ou europeu. Mas a China fez algo radicalmente diferente. Ela absorveu o capital, a tecnologia, o comércio e a globalização, sem renunciar ao controle político, da coordenação estatal e da sua própria identidade cultural. Para o ambiente de negócios atual, a lição é clara. Não se analisa a China com lentes ocidentais. Compreender o pragmatismo, o capitalismo de Estado e a visão de longo prazo de Pequim não é uma questão de preferência ideológica. É um requisito de sobrevivência de mercado e de inteligência estratégica. Muito obrigado por acompanhar esta análise estrutural. Se este conteúdo trouxe insights valiosos para a sua visão de mercado e geopolítica, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e compartilhe com sua rede de negócios. Até o próximo vídeo.